E aí, meus bidos caseiros, e aí, meus bidos Targaryen. Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar sobre o segundo episódio da primeira temporada de House of the Dragon, que está intitulado como O Príncipe Canalha. Ou seja, provavelmente a gente vai acompanhar o personagem do episódio anterior que foi embora com o dragão e com a esposa dele, viajou lá de volta pro lugar que o irmão mandou ele. Enfim, é isso que eu espero de ver de acontecimento. Assim como quero que vocês saibam que eu já estou entendido do fator de que aparentemente a cada episódio se passa um tempo. Não sei se passam meses ou anos, mas aparentemente a galera vai ficando mais velha conforme os episódios forem passando. E eu vou ter que me entender aqui de quem é quem, né? De quem evoluiu, se vai provavelmente mudar algum ator ou algo assim. Mas enfim, tô preparado pra isso, então bora lá que depois a gente comenta sobre o episódio como um todo. E aliás, já gostei aqui que tá escrito anteriormente em Game of Thrones House of the Dragon. Lindo, perfeito, isso que Game of Thrones devia ter, né? Um anteriormente. Pô, ela falando parece muito a Daenerys, né? Tipo, Dracarys, com aquele sotaquezinho. Eita! Esse tem abertura também, então? Ah, eles tinham que manter a pegada, né? Não tem jeito. Mas muito legal esse lance do sangue escorrendo pela casa. Essas paradas não são lugares, né? Ou são também? Porque me parece que tá tudo dentro da casa do dragão. Bem bolado, hein? Formando aqui o sangue ao redor. Iluminado. Top. Ah! Nossa, caranguejo, como isso explode, mano? O que eu perdi? It would be a show of force. At least the princess has a plan. É, mano, não tem essa parada de ir na conversa. Sir Aemon was knighted at 8 and 10. Do any of these knights have combat experience? Tá humilhando os caras, tá ligado? Sir Criston Cole. I fought for a year as a foot soldier against the Dornish incursions. Sir Arlen Dondarrion knighted me after we raised two of the watchtowers. My father should be defended by a man who's known real combat. Should he not? Of course, princess. Vocês são mó burrão, né, mano? Criston's invested to them. Pô, eu sou meio tonto, tá ligado? Mas... Pô, tu vai mandar o bagulho pro lugar de combate, uma guerra. Tu chama um cara que lutou sequestrando bandido. That depends whether you speak of the freehold at its height or at its fall. You cannot worry at the matters of lords and kings, Rhaenyra. Ah, mas ela pode? Ela vai se tornar uma? What if your father were to marry? Pior ainda, e se for com sua amiga? He chose you for his heir. He didn't choose me, he spurned Daemon. Ah, eu senti que ele te escolheu, mano. Ele falou em palavras bem limpas que... When I wish to talk with him, I know that I must make the effort. Se fosse assim aqui em casa, a gente não resolvia os problemas. Your Grace. Se eu não chegar pra falar... I'm glad we could meet. Might I speak plainly, Your Grace? I haven't given marriage much thought. It hasn't even been half a year since Emma passed. The realm expects Oh, you to 6 take a meses. new wife sooner or later, Grace. Small council. Pay it no mind. I thought I might have had some insight. You're young. You will learn. Ou seja, ele já te desmereceu, né? Tipo... The maggots will remove the dead flesh and hopefully stop the advance of the rot. Ai, pior que eu já ouvi falar disso daí. Mas nojento, né? Pensar. Que nojo, que nojento. You are the king, but I do not envy you. Pesado, hein? Você é o meu rei, mas eu não invejo. Eu não tenho que substituir minha esposa. Pesado. Essa é a menina? Não, aí, mano, ela é muito jovem.
Não é tipo jovem igual a filha What was dele. it like flying the Black Dread? As they were in all Valyria. I would give you many children of pure Valyrian Ai, blood que nojo, mano! to strengthen the royal line and the realm. Is that what your father told you? That I wouldn't have to bed you until I turned 14. Mano, ela não tem nem 14 anos. Gente, como o povo pode aceitar uma coisa dessa? E a menininha ter que ser, tipo, adulta nessa idade, pensando nessas coisas. Of course it does. Ufa. But I understand the order of things. Eu não entendo. I'm not sure you do. Because that is the order of things. Agora você não sei o que você quer usar raiva, não. And they denied it. They denied you, Princess Rhaenys. Queen who never was. And your father is no fool. Pô, essa série é bem atual, né, mano? Tipo assim, ela cai bem pros dias de hoje. E pensar que é baseado num livro, tipo assim, de décadas atrás, gigante. George Martin tava à frente do seu tempo. E ele quer você, óbvio. Porque você é mó gata. Does the small council have a particular lady in mind? Tem uma criança lá. Lord Corlys Balarian. I'm sure that she is good and kind, and that she will enjoy your company, as I have, Your Grace. Ixi, que papinho, hein? Caraca, mano. Mas ela curte ele mesmo? Ai, gente, ela é tão nova, mano. Me soa tão absurdo. I brought you something. Tipo, eu sei que tem uns relacionamentos assim hoje em dia que a gente encontra por aí, né? Mas... é bizarro. Até uns 10 anos de diferença, até vai, né? Agora, pô, deve ter o quê? Uns 40 anos de diferença aí. I asked the stonemasons to mend it. Olha lá, ele apaixona. Uma criança. Very kind. Será que eu vou ter que ver eles fazendo alguma coisa? Gorilla Dixon. Dariloros daimon sikia sida seglivzeus. Sahara will also join us. E aí, parça, tu quer que a sua filha transe com o teu brother ou não? Como é que é? Ah, yes, apologies. I couldn't recall. Perhaps my prince recalls when I knocked him off his horse. Pô, agora eu sei quem é ele. This is a truly pathetic show, David. You sign your name, your house, and your brother's reign. Our love does not know titles and traditions. And what of you, men of the City Watch? One child and its mother. O que a Rhaenyra falou? Se vocês não tiverem um, não adianta. Gigante. Admitam, filho, a garota sabe como fazer parte dessa política aí de vocês. She is 12. She will mature. Caraca, mano, como é que vocês podem, mano, seus pedófilos? As king, you have a claim on all things. The princess has returned from Dragonstone. Dragonstone? Ela falou super como se ele soubesse, né?
Foi botar ordem na casa. Se tu não faz, ela faz. You could have been killed. Mano, eu tava em cima de um dragão, pai. Pô, se a Daenerys não veio dela, é sacanagem, né? Ela tem que ser a tataravó da Daenerys. I have decided to take a new wife. É agora que vem o golpe. I intend to marry. Caraca, ela tá ali. The Lady Alicent Hightower. Before Spring's End. The greatest power in the realm. And I am your king. Diminui aí, teu ego, tua bola. Sua vida. Rhaenyra. Cara, é sacanagem, porque tipo, a madrasta dela é a melhor amiga dela. Que bizarro isso, né? Imagina isso acontecer com você. More ancient even than House Targaryen. Unlike every other lord of the realm, I can say that I built my house's high seat with the strength of mine own back. O Daemon. What? Being king. The crab feeder is backed by... Não sei que caracos era aquilo. Gente, muito bom esse episódio. Eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que assim como o episódio anterior, ele é bem fechadinho, ele é bem concentrado, ele tem muita noção do que ele quer trabalhar como tema principal. E nesse episódio como um todo é legal porque, por mais que ele se passe 6 meses após o episódio anterior, ele ainda reverbera e continua muita coisa do que foi estabelecido no episódio anterior. Então, tanto você tem o fato do rei ter escolhido a sua filha como a sua herdeira, como um novo passo que nunca havia acontecido antes na história de reinados como um todo, ao mesmo tempo que você tem todo o lance dele ter perdido a esposa, dele ter expulsado o irmão Daemon e ao mesmo tempo do outro cara ter colocado a filha dele, que é a Alicent, pra chegar no rei. Isso é muito legal, é muito interessante ver como tudo isso reverbera nesse episódio. Esse episódio ele é basicamente um parte 2, ele continua tudo que foi colocado no primeiro episódio. Então eu achei muito bom isso, eu achei um baita episódio, pensando como uma continuação do anterior, sabe, como um episódio fechadinho também, na construção dele, em como tudo que ele fala está ali conectado, sabe, principalmente porque ele começa com o rei discutindo com os seus... Pô, não sei como é que fala, mas tipo assim, pô, com seus parceiros de mesa, né, a galera mais... a elite ali em relação a que é mais próxima ao rei. Então tá o rei conversando com os seus conselheiros, por assim dizer, vamos chamar assim, né, conselheiros, e termina com ele decidindo uma coisa. Então começa com eles colocando essa ideia do tipo, tá, mas você precisa ter uma esposa, a gente precisa que você continue com isso, a gente precisa que você ainda tenha a oportunidade... A gente ainda precisa que você tenha essa oportunidade de talvez ter um filho homem, né, de continuar com isso. Ao mesmo tempo que ter com uma esposa, colocar você como um rei forte, né? Enfim, tem várias burocracias em relação a isso. E é legal porque todo episódio é discutido sobre isso. Então o cara vai lá, é o cara que perdeu um navio no começo do episódio, perdeu o seu povo, pediu pro rei fazer um ataque, o rei não faz esse ataque. O episódio anterior já tinha mostrado um pouco de como esse rei, ele é mais passivo, né? Ele não ataca tanto, ele não toma tanta atitude assim. E aí nesse episódio ele faz isso de novo. Ele fala, não, vamos discutir ali no papinho. E é interessante porque nesse ponto a filha dele já falou, não, a gente tem que resolver desse jeito, trazendo um dragão. E aí depois, lá no futuro do episódio, o pai vai jogar um outro conselheiro seu pra resolver uma situação que envolve o irmão dele e de novo no papinho, o que ia dar guerra, ia dar merda. E como é que resolve a parada? Com a filha indo lá, com o dragão, pra botar o pau na mesa, entendeu? Então, assim, é muito interessante como, querendo ou não, a Rhaenyra... Rhaenyra. Mano, enfim, a Rhaenyra, eu vou falar assim, beleza? Como ela tá
pensando à frente, entendeu? Como ela sabe como tomar decisões perante esse reinado. Assim como a tia dela também, só que a tia dela, a gente viu no começo do episódio anterior, né, que estabelecia uma coisa muito importante pra trama, esse fato de que ela era a pessoa mais importante, a pessoa que mais merecia tomar o reino, e o rei escolheu o filho homem, né, o filho masculino. Então aqui meio que isso volta a ser uma pauta, volta a ser discutido, é muito legal como isso é discutido, como isso parece ser que vai ser uma discussão da temporada como um todo, né, esse fato de quem é que vai assumir o reinado como um todo, uma mulher ou um homem? Como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão lidar com isso? Como esse patriarcado continua perante tudo isso? Então isso tudo é muito interessante, eu gosto de como isso é discutido e desenvolvido na trama como um todo, mas principalmente foi bem interessante ver como o rei falou aqui de como ele ia tomar a decisão dele, e meio que o final já mostra como as decisões dele são erradas, sabe? Por mais que a gente não tenha visto ainda ele resolvendo essa parte da galera ali dos caranguejos, do mar, envolvendo a morte que aconteceu, só o fato de você ter a filha resolvendo o assunto com o dragão já mostra como é que deveria ser a resolução dessa outra parte da trama, do reinado, né, dos caranguejos como um todo. Que, pelo fato do final do episódio, o rei ainda escolher a mulher do outro, o que nesse ponto ele tá certo, faz sentido, não só ele tá escolhendo uma mulher mais velha, mas que ele tem uma relação, né, ele criou um laço com ela durante esses 6 meses, que por mais que a gente não tenha visto, a gente entenda como é que tenha chegado a isso. No final ele só podia escolher ela mesma, então ele escolhe pelo que ele sente, e ainda assim, ele não queria isso. Você vê ele conversando com a filha e ele fala assim, mano, eu não queria ter que passar por isso, sabe? Eu queria só poder ficar solteiro, sozinho, mas isso é importante pra política, para a burocracia do meu reino. Tanto que a filha vai lá e aceita, não, tá bom, eu deixo você fazendo isso, contanto que não seja a melhor amiga dela, né? Então assim, caraca, que tapão na cara, mano. E não, gente, pensa você, teu melhor amigo ou tua melhor amiga, e teu pai ou tua mãe perde o outro par e decide ficar com esse melhor amigo ou melhor amiga. Caraca, nossa, eu ia ficar maluco, mano. Eu ia ficar muito pé da vida. Eu ia ficar muito, muito pé da vida, tá ligado? Então, assim, é bem legal ver como meio que tudo tem uma consequência, como tudo tem uma resposta em relação a esse episódio como um todo, sabe? E aí, no final, o Daemon, que é o cara que tá sofrendo essa ameaça, que tá tentando encontrar o seu lugar após os acontecimentos do episódio anterior, mas ainda assim ele tá querendo brincar, ele tá querendo tirar com a cara do rei, sabe? Basicamente como o Scar faz com o Mufasa lá no Rei Leão, é basicamente o que ele tá fazendo aqui, entendeu? Então assim, ele quer provocar, ele quer chamar a atenção. E quem resolve a parada é literalmente a sobrinha dele. Por quê? Porque eles tinham um laço, eles tinham uma relação. Isso foi estabelecido no episódio anterior. Então aqui, isso é novamente colocado à frente, colocado à prova, por assim dizer, né? Porque ela vai fazer ele tomar uma decisão, porque querendo ou não, no fim de tudo, ele não tá provocando só o rei, ele tá provocando ela também, porque ela foi escolhida pra ser herdeira, mas ela não escolheu isso, ela não pediu por isso. Porém, ela sabe que é uma decisão correta. E ele não, ele tá de birrinha. Então ali é um momento muito legal da conversa que eles têm, aí ele vai e devolve o ovo pra ela, e ela pega o dragão dela, fala tipo assim, pô, fala tipo assim, pô, chega, tá? Não aguento mais. Fala tipo assim, pô, tu pegou um dragão pra ameaçar os outros, eu vou pegar o meu dragão aqui também e ameaçar você, entendeu? Aqui a gente joga o mesmo jogo, aqui a gente vai um contra o outro, não vai ficar com essa palhaçada de você achar que você pode tudo e a gente aqui não pode nada, sabe? Principalmente com o pai dela, que é realmente alguém mais passivo. Ela vai mostrar que tem algo à frente. E, aliás, a construção dessa cena foi muito boa, tá? Mostrar ali o ambiente à distância, o reino ali, a conversa rolando, você vendo que a provocação entre um e outro ia dar merda, ia dar ruim, iria chegar em mortes, né, iria concluir em mortes como um todo, e do nada você vê ali a fumaça, e é muito legal, porque o lugar que eles estão não é tipo no chão, eles estão num lugar muito alto, e aí tu vê as nuvens, lindamente as nuvens, muito bonito aquele ambiente como um todo, aquele cenário. E aí do nada você vê uma sombra nas nuvens assim, caraca, sobe o dragão, putz, grila, muito bom. O legal dessa série é que tem muito dragão, né, pô, dá uma sensação diferente, assim, de Game of Thrones como um todo. Mas isso nem é o mais importante, tá? Quando eu elogio House of Dragon até agora, da série como um todo, que eu tenho gostado, é do quanto a série é bem fechadinha, do quanto ela parece mais concentrada, sabe? Em vez de ela ter várias tramas com vários personagens, ela tem um arco mais fechado e ela trabalha isso melhor, ao mesmo tempo que você tem
uns dragões ali e aqui que, pô, dá um chamariz, né? Dá uma atenção mais legal, bacana ao mesmo tempo. Mas esse não é o melhor. O melhor por mim tá sendo exatamente a construção da Rhaenyra como personagem principal, sabe? Como se estabelecer como rainha. E até mesmo, sabe, ela tá tentando ganhar essa atenção que os caras não estão dando. Quando ela chama ele a atenção, não, vai lá, faz tal coisa. Vai lá fazer tal coisa, os caras querem tomar decisão por ela. Aí ela vai lá e fala assim, mano, vocês estão querendo uma pessoa que consiga defender o meu pai ou que simplesmente faça mais do mesmo e acabe morto? E isso é legal porque no que ela desafia as decisões dos outros homens, passa uma sensação de como se todo mundo tivesse contra o pai dela, sabe? De como se houvesse uma armação, de como se o pai dela não conseguisse tomar as decisões reais, e talvez tenha sido sempre assim. Só que antes o rei tinha a rainha, e a rainha talvez ajudasse nisso. Mas como não tem mais a rainha agora, precisa ser a filha. Porém, o pai não vai querer ter as decisões tomadas por uma garotinha de 15 anos, sabe? Então ele vai querer ainda se manter no pé firme e, tipo, desmerecer a opinião dela. Entretanto, ela tá vendo que se for depender dos outras pessoas, o pai dela pode correr perigo, sabe? Tanto no quesito de perder o reinado dele, mas também como rei, né? De perder o trono, de perder no quesito de batalha, né? Numa guerra como um todo. Então é muito legal isso de como ela tá se estabelecendo nesse meio como um todo e como ela tá conseguindo tomar as decisões corretas ali, pelo menos naquele meio, né? Não à toa, depois a mulher desafia ela e ela vai lá e tipo assim, mano, eu sei que você tá querendo me deixar irritada, mas isso não vai dar certo, sabe? Eu posso conseguir isso, eu posso mudar as leis para sempre. E aí é legal, porque, por exemplo, do que eu lembro em Game of Thrones, da conversa da Daenerys com o irmão dela dá a entender, ele não só dá a entender que nunca teve isso, de uma mulher se tornar rainha, mas também ele dá a entender que não tem chance da Daenerys conseguir o reino, sabe? Então, passa a sensação de que ela pode ter tido... Ou ela se tornou uma rainha e depois, logo em seguida, ela teve um filho e o filho assumiu o trono e a partir disso pra frente foi só homem, ou ela não vai assumir o trono. Tudo isso que a gente tá vendo nesse começo vai dar ruim de uma forma que chega no final da temporada não vai dar certo. Então, enfim, é esperar para crer, né? Porque aquelas coisas, tipo assim, não é só porque você muda uma decisão no passado que isso vai mudar para sempre no futuro, né? Não, as coisas podem voltar a ser como eram, querendo ou não, sem querer. Por mais infeliz que seja, né? É aquela coisa da gente tá vendo que, tipo assim, pô, a ditadura pode estar voltando. Tipo, como assim isso tá acontecendo, cara? Então, assim, são coisas absurdas que a gente não imagina, mas ao mesmo tempo estão fadadas a acontecer também. É a parte do ciclo. Então, enfim, é o ciclo do erro, né? Pra se aprender novamente. Então, enfim, eu acho muito legal como isso tá sendo bem trabalhado. E toda a discussão do pai sobre a esposa, e aí, pô, mano, que nojo, que agonia. Se já dá uma agonia ele ver ele conversando com a menina de 15 anos, imagina ver ele conversando com uma menina de 12 anos. Que agonia, que nojo, pedofilia ali na alma, na pele. Então, enfim, graças a Deus ele optou por uma garota um pouquinho mais velha, que assim, querendo ou não, tem muito relacionamento que acontece assim. Mano, vocês não têm noção do quão traumatizado eu fiquei do dia que a minha amiga falou que ela, com 15 anos, tinha tido uma relação sexual com um cara de 30 anos. E pra ela tava tudo bem. E eu falei, mano, você tá maluco? Então, assim, é um absurdo. Isso acontece ainda nos tempos de hoje. Então, ter ali isso acontecendo, mas ainda assim é melhor 15 anos do que 12 anos, sabe? Ou 16, enfim. Não lembro qual que é a idade, mas ela deve ter uma idade próxima à melhor amiga dela, né? Que no caso é filha do cara. Então, assim, de qualquer forma, foi muito interessante ver isso sendo trabalhado e você vê o sorrisinho final do pai dela, porque a gente ficou... Eu fiquei assim no episódio anterior, né? Do tipo assim, pô, o pai dela, ele simplesmente quer isso, ele quer que ela tenha filhos com ele e tudo mais. Não, ele quer que ela se relacione porque a partir do momento que perdeu a esposa, ele viu uma manobra ali dele conseguir uma importância no reino. Porque se ela casa com ele, né? Então ele foi inteligente, ele foi à frente. Então ali na hora que ele escolhe ela, é quase como se ele soubesse. Você vê que a reação dele é legal em relação àquilo. Mas ao mesmo tempo, quando ele viu os dois conversando e o cara foi embora, ele tava numa vibe super bad, né? Super tipo assim, caraca, mano, eu tô literalmente entregando a minha filha pra esse cara. Então você vê que, pô, é tudo meio que elas por elas. Não dá pra ter certeza se todo mundo tá feliz, se todo mundo fica feliz com essa situação, sabe? Assim como a esposa lá, a mulher lá, que é, no caso, é a irmã dele, que tipo assim, ela entregou uma filha de 12 anos, mas por mais que ela tenha dado a ordem pra filha fazer tudo aquilo, não é uma coisa que satisfaça ela, né? Como ela comenta pra Rhaenyra. Então, assim, é interessante ver isso, né? Não necessariamente isso satisfaz você, mas você tá indo por algo maior, por algo superior, que envolve reino, que envolve a sua importância num reino. Então, olha que bosta, é a bosta da política, tá ligado? Então, isso é muito interessante de ver. E queria deixar aqui
uma opinião, né, um esclarecimento aqui de quão importante é ver... Esse é o momento que eu quero me matar. E gostaria de deixar aqui o conselho para vocês assistirem os extras que tem no final do episódio, né, dos produtores da série comentando sobre o episódio, sobre o que tá acontecendo no episódio. Basicamente faz um resuminho do que acontece no episódio, mas ao mesmo tempo explica as decisões e o quanto certas coisas são importantes para o futuro da obra. Então é bem legal ver eles comentando isso e principalmente ter a opinião dos atores sobre por quê. Porque nessa a gente teve a opinião da atriz que faz a Alicent, que no caso é a melhor amiga da Rhaenyra. E ela comenta sobre como ela não foi ali, chegou no marido desde o episódio anterior com interesse, ela chegou de um modo gentil, querendo ajudar ele como o pai dela precisou de ajuda quando a esposa morreu. Então, ela dá essa sensação de que realmente ela não foi com interesse, sabe? De até mesmo como se o pai dela não tivesse tido interesse. Mas a gente sabe que o pai dela, o sorrisinho no final entrega que ele tinha um interesse, pelo menos no reino. Então, assim, não necessariamente ele queria entregar a filha sexualmente pro cara, mas ele tinha um pensamento à frente em relação a isso. Já ela é interessante porque você vê, ela realmente, não necessariamente as cenas que a gente viu dela com ele, ela está interessada sexualmente nele, ou ela quer casar com ele, ou ela quer ter alguma proximidade muito amorosa com ele. Mas ela vê nele um cara gentil que trata ela bem e conversa com ela de um modo que as outras pessoas não conversam, que não a vejam com um olhar que ela sente que vem, sabe? De um modo sexual, de um modo atrativo, de um modo sexista, sabe? Ele trata ela com compaixão, com gentileza. Então isso é bom pra ela gosta disso, e isso atrai ela num quesito não necessariamente amoroso, mas no quesito de ter alguém pra conversar. Ela gosta de conversar com ele porque ele trata ela de um modo que os outros não tratam ela, sabe? Assim como ele, provavelmente não vê ela tanto por esse lado, vê ela como uma pessoa que ajuda ele emocionalmente, que conversa com ele, que é legal com ele, que, pô, traz ali um presente dragão, sabe? Não necessariamente algo amoroso, mas ao mesmo tempo é algo que pode se tornar amoroso pros dois, entende? Tipo assim, é aquela coisa de você começa uma relação como amigo e isso vira algo mais forte. Então traz essa sensação. Eu sei que pode ser levemente inocente pensar desse jeito, mas do jeito que ela comenta aqui, me passa essa sensação de que realmente é isso. E a cena por mim passa isso, a cena pode passar uma visão um pouquinho mais amorosa, mas o olhar dos dois você vê que não tem uma coisa tão safada, tem uma coisa mais sentimental ali, e não necessariamente romanticamente, mas de compaixão, de ter alguém ali que possa cuidar de você e te tratar bem como as outras pessoas não estão tratando, que não estão pensando em carreira, em política, em querer pegar o seu lugar, sabe? Que não está ali com você por interesse, como se quisesse tirar algo de você, e sim que está ali por um relacionamento saudável, né? Eu acho que esse seria o melhor termo em relação aos dois aqui. Os dois estão ajudando um ao outro de certo modo, por mais que as outras pessoas possam não conseguir enxergar isso. Então, até mesmo a gente, entende? Por conta do preconceito com a idade. Mas pode acalentar de virar um relacionamento, um namoro, que vai, né, se tornar um casamento. E pode ser que em algum momento faça sentido, mesmo que no momento de agora não faça sentido. Assim como a Daenerys foi com o Drogo, que na primeira temporada, no comecinho ali, tu vê como um estupro, um relacionamento totalmente tóxico, mas que no final ela amava ele e ele amava ela e, tipo, eles davam bem. Então, assim, pode ser que isso aconteça. Nesses reinos aí, tudo pode, né? Tudo faz sentido e ao mesmo tempo não faz sentido algum. Então, enfim, é isso. Achei bem legal o desenvolvimento desse episódio, gostei bastante do quanto ele desenvolveu em relação ao primeiro, achei ele melhor que o primeiro nesse ponto, né, de fechadinho, de ser um pouquinho mais rápido, da dinâmica do episódio, tudo soou mais entendível, mais interessante, e eu estou bem intrigado com o que virá à frente, né, nos próximos episódios. Então eu aguardo vocês nessa, espero que vocês deixem nos comentários o que é que vocês acham de tudo que eu comentei, que eu abordei aqui sobre o segundo episódio como todo, não deem spoilers do que vem futuramente, pensem no que vocês acharam quando vocês viram esse episódio, ou do que vocês viram agora, né, quem tá acompanhando agora, e agradeço demais a quem está acompanhando agora também, né, junto comigo, então vamos seguir nessa, descobrindo essa série junto até vir a segunda temporada, e eu agradeço aí, e aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado, valeu, falou!